Bom dia, meninas. A paz do Senhor Jesus. Espero que estejam todas bem. Hoje estamos no dia 18 do nosso propósito. Eu queria deixar uma mensagem também para aquelas que não conseguiram fazer todos os dias, mas que dizer que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para vir juntar-se a nós e seguir o propósito. Vocês sabem que o vídeo está tanto no YouTube como também está no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Então, sempre há uma oportunidade de recomeçar. O importante é nós termos essa decisão de querer recomeçar, essa decisão de não ficar no chão, de não ficar a lamentar, mas sim querer avançar, querer sair desse círculo não vicioso de tristeza, de angústia, de depressão, ansiedade, tudo aquilo que nos oprime, não? Então, eu queria animar vocês a perseverarem, a entrarem nos vídeos e pegar na palavra para que possam ver também mudanças nas vossas vidas. Assim como muitas daqui já estão vendo mudanças na vida delas, já estão vendo diferença, principalmente diferença espiritual na vida delas, no interior delas. Eu também acho que quando começamos a colocar em prática a palavra, não tem como a pessoa não ter uma mudança, porque a palavra de Deus é viva e nunca volta vazia. Então, a palavra de Deus alimenta nosso espírito. Então, faz com que a nossa alma seja restaurada, faz com que o nosso interior comece a ter uma libertação espiritual, para que por fora possa vir ter resultados, porque de nada serve ter resultados por fora, mas estar dentro atormentada, estar cheia de aflições, cheia de, como eu posso dizer, carência, ansiedades e, como eu digo sempre, não, tudo aquilo que nos tira a paz. Então, vamos dar uma oportunidade para a nossa alma, que Deus está sempre aí com as mãos estendidas e para nos ajudar, mas para isso tem que ter uma obediência e também fazer a nossa parte, porque Deus não é que Ele não pode fazer, é que simplesmente o ser humano tem essa livre escolha de saber se quer a Deus, se quer ter uma comunhão com Deus, que não é religiosidade, que não é ser da igreja A, B ou C, mas sim essa comunhão com Deus, essa obediência, entender que tudo aquilo que Deus nos pede, que tudo aquilo que Deus fala na sua palavra, é para que haja uma renovação dentro de nós, é para que venhamos a ser libertos. Porque muitas pessoas têm isso na mente, assim como eu tinha, de que seguir a Cristo é perder a liberdade, seguir a Cristo é ser certinho, santinho, não? Mas quando nós abrimos o nosso entendimento e entender que seguir a Cristo é ser livre de tudo aquilo que nos tira a paz, é entender que vir a Cristo é realmente a liberdade que sempre estamos a buscar em muitas coisas, mas não encontramos, porque esse vazio que todo ser humano tem dentro de si é falta de Deus, é falta do Espírito Santo. Então, por enquanto o ser humano não entender que a falta do Espírito Santo, sempre esse buraco aí, por mais que tentemos preencher com outras coisas, não vamos conseguir. Por isso sempre estamos frustrados, tentando buscar em carros, em casa, em ter uma família, em ter um bom trabalho, em ganhar bem e com os nossos projetos e mais coisas. E aí terminamos por ver que nunca estamos satisfeitos, porque esse buraco só pode preencher o Espírito Santo. Então, por enquanto não entendemos isso, nosso entendimento não se abre, vamos estar sempre a buscar coisas para preenchê-lo. Mas o homem não está desenhado para estar longe de Deus. O homem não está desenhado para seguir suas vontades, mas sim a vontade de Deus. Talvez a pessoa diz assim, mas por que eu tenho que seguir a vontade de Deus e não a minha? É simples, porque o homem não está desenhado para estar separado de Deus. O homem separado de Deus está morto espiritualmente, não tem vida, por isso sempre quer mais e nunca consegue satisfazer essa vontade, esse desejo. Então, por que fazer a vontade de Deus e não a nossa? Porque o nosso coração sempre se inclina pelos sentimentos e pelas emoções.
E nós mesmos sabemos que somos resultados de muitas coisas que tomamos nossas próprias decisões e hoje temos consequências das nossas decisões. Hoje temos uma vida de frustração através de nossas decisões. E Deus é tão misericordioso que muitas vezes, através de nossas decisões, Ele sempre, às vezes, coloca a mão para nos dar livramento, para nos guiar a um caminho que não seja o caminho da morte, mas ainda assim desprezamos o que Cristo fez por nós na cruz. Isso foi real e Jesus é real, mas para que possamos ver que Jesus é real, temos que colocar em obediência a sua palavra, que é perfeita e agradável. Deus é um pai que quer que todo filho venha a florescer, que todo filho venha a brilhar. Que pai não quer que seu filho brilhe, que seu filho floresça, que seu filho venha dar frutos bons, que seu filho venha ser o seu orgulho? Como quando eu falo de pais, eu falo aquele pai mesmo que dá a sua vida para os filhos. Porque nós todos sabemos aqui que pai não é aquele diretamente, porque assim, se vamos falar a nível de diagnosticamente falando, não? E nós sabemos que pai não é aquele que reproduz. Mas aqui, trazendo a nível sentimental, a nível espiritual, sabemos que o pai é aquele que cuida, é aquele que protege. Então, não é só dizer, não, sou pai e tive um filho, e meu filho é isso, meu filho... Não, é aquele que protege. Porque muitas vezes sabemos que um pai adotivo, um padrasto, uma madrasta, tem mais, como eu posso dizer, tem mais poder sentimental sobre um filho do que propriamente aquele que o fez. Por quê? Porque o pai de verdade, a mãe de verdade é aquele que protege, é aquele que cuida, é aquele que educa, é aquele que vem e busca o melhor para o seu filho, mesmo que tenha que dar uma repreensão, um castigo para o filho, e para que o filho entenda que determinadas coisas não devem ser feitas porque senão terá consequências. Esse é aquele que o ama. Às vezes pensamos, não, eu vou dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive na minha infância, para que não falte nada para ele, para que ele não venha sofrer o que eu sofri. Então, usando esse argumento, terminamos por criar filhos rebeldes, filhos desobedientes. Por quê? Porque como na nossa infância, muitas vezes, não, eu não tive isso do meu pai, eu não tive isso da minha mãe, não, eu gostaria de ter isso, mas não tive essa oportunidade na minha infância, então agora eu vou dar ao meu filho. E isso, muitas vezes, nos pode levar à perdição, onde vamos levar algumas atitudes dentro da nossa casa para com nossos filhos e, pouco a pouco, vamos destruindo nossos filhos. Porque tem muitas vezes pais que, por exemplo, não tive esses brinquedos na minha infância, não tive essa atenção na minha infância. Então, nós temos a tendência de dar em excesso para os nossos filhos, pensando que estamos a fazer bem, porque a nossa intenção é de fazer o bem para os nossos filhos. Mas o que acontece? Que ao fazer isso, estamos a destruir os nossos filhos. O fato por exemplo, que eu não tive muitos brinquedos, os fatos que eu não tive, por exemplo, como é que eu posso dizer, atenção, o fato que eu não tive algumas coisas dos meus pais, isso não quer dizer que para o meu filho vou dar em excesso, não. Tudo tem que ter um equilíbrio, porque tudo que é dado em excesso termina por destruir. Quer seja bom, quer seja mau, tudo que é dado em excesso termina por destruir. Agora mesmo o médico me diz assim, olha, esse medicamento vai ser bom para a tua recuperação. Então, se eu vier aqui, como é bom para minha recuperação, eu venho aqui e tomo 7 comprimidos ao mesmo tempo, ou 3 comprimidos ao mesmo tempo, porque é bom. Isso que era bom, termina sendo mal. Não, a nutricionista me disse para eu comer saudável, então agora eu vou comer, por exemplo, fazendo de conta que a nutricionista mandou para fazer um batido de banana e, por exemplo, morangos, não, e leite. Como a nutricionista disse que é bom, que é saudável, eu venho aqui e faço uma quantidade exagerada de batido, porque a nutricionista disse que é bom. Mas esse excesso desse batido pode ser que seguramente não vai sentar bem no meu estômago, porque de tanto excesso
Em vez de tomar a dose adequada, eu estou exagerando na dose. Então é claro que tudo vai fazer mal. Então tudo que é bom, e tanto bom como mal, mas principalmente muitas vezes temos a tendência de que não, é bom, eu posso tomar em excesso. Não, não é assim. Ok, não tivemos alguma coisa na nossa infância, podemos dar aos nossos filhos, mas com moderação, com o entendimento de entender que mesmo que não tivemos, temos que fazer as coisas assim, com pausas, coisas com entendimento, com discernimento, porque senão vamos prejudicar nossos filhos. Querendo dar tudo para eles porque não tivemos na nossa infância. Querendo deixar eles liberais porque não tivemos essa liberdade na nossa infância. Querendo deixar eles fazer algumas coisas porque não tivemos na nossa infância. Então, não. Um equilíbrio. Vamos fazer um equilíbrio com as crianças, com os nossos adolescentes, para que eles possam entender que sim, e algumas coisas eles vão receber, mas também eles também têm que entender que para receber algumas coisas têm que passar pelo processo de serem obedientes para poder ter os resultados. Porque senão, e pouco a pouco essa criança vai crescendo, o dia que não tivermos para dar essa criança, por isso muitas vezes tem pais que são agredidos pelos filhos. Pais que filhos não entendem que o pai hoje não pode dar uma coisa para ele. Não entende. Ou vais me dar, ou vou te bater. Ou vais me dar, ou vou te fazer tal coisa. Então o filho começa a ameaçar. Por quê? Porque o pai, com a boa intenção de dar o melhor para o seu filho, porque o que ele não teve na sua infância agora quer dar para o filho, então exageramos na dose. E a exagerar na dose, essa criança vai crescendo pensando que ela pode fazer o que ela quiser, que ela não tem limite. Porque as crianças não são, como é que eu posso dizer, tão assim inocentes como nós pensamos. Porque à medida que eles vão crescendo, eles vão vendo também as nossas debilidades. Eles vão vendo o que em nós temos de fraqueza. Então, essa criança que pensamos, não, ele não se dá conta. E nós, como fazemos isso de boa vontade, porque queremos que essa criança venha ter o melhor, mais do que aquilo que tivemos na nossa infância, essa criança começa a ver a nossa debilidade. Ele começa a ver que tem coisas que nós fazemos porque temos essa carência. Muitas vezes pensamos que a criança não entende. Igual que no nosso dia a dia, pensamos que as pessoas não enxergam a nossa carência, mas é tanta carência que temos que deixamos como uma placa na nossa frente. Olha, eu tenho carência disso. Olha, e isso eu estou me proteger porque eu sei que me magoaram, eu sei que me fizeram mal lá atrás, então isso é o que eu vou me proteger. Então, temos que ter cuidado com isso. Pedir a Deus que nos dê discernimento para saber como dar as coisas de uma forma equilibrada. Porque lá na frente vamos ter filhos que vão querer que façamos tudo à vontade deles, vão querer que façamos tudo no momento deles, e muitas das vezes tem pais que, como não podem fazer, os filhos não entendem que o pai nesse momento não pode e começam a agredir os pais, começam a faltar respeito aos pais. É difícil criar os filhos hoje porque nós damos uma educação dentro de casa, mas às vezes quando estão lá fora também tem uma outra educação. Então, pelo menos a parte que podemos fazer da nossa parte, vamos fazer para que no futuro não venhamos a lamentar. E é isso. A nossa carência muitas vezes faz com que venhamos a tomar atitudes que são bons, mas que de uma forma exagerada, de uma forma em que colocamos muito a emoção, os sentimentos da carência, não? Aí por meio pode ser daninho para nossas crianças, para os nossos adolescentes. Então, desde agora, às vezes, por exemplo, se tu puderes, por exemplo, às vezes nós temos possibilidade de comprar coisas para eles, não? No supermercado, mãe, eu quero isso, mãe, pode me dar isso, pode me dar outro, ok. Temos possibilidade de dar para eles, mas temos que entender que, às vezes, mesmo tendo possibilidade de dar para eles, há momentos que devemos dizer que não. Há momentos, mãe, eu quero esse tipo de chocolate, mãe, eu quero tal. E sim, mas há momentos vamos dizer que não. Mesmo tendo possibilidade de comprar, vamos dizer que não. Porque senão essa criança vai pensar assim, não, a minha mãe sempre pode me comprar. Tudo que eu peço, ela sempre pode me comprar. Não. Há um momento que temos que dizer que não, mesmo tendo possibilidade de comprar. Por quê? Porque assim a criança vai entender que nem sempre a mãe pode. E também sempre não, é que não posso, não dá. Não é assim também. Mas olha, filho, mãe não vai poder comprar agora, porque mãe tem outras prioridades para comprar as coisas. Há coisas que são necessárias, como por exemplo comprar a comida e as coisas para o asseio. Tentar explicar para eles, não? Mas num outro momento, um outro dia, talvez quando a mãe
e possa comprar assim com menos dificuldades, mãe, vem e compra. Não estamos a mentir para eles, o que estamos a ensinar para eles é que tem momentos que podemos, tem momentos que não. Porque nós sabemos que nesse momento temos possibilidade, por exemplo, mas temos que pensar no dia de amanhã, e se não tivermos possibilidade para comprar? E se passamos por uma crise, onde nessa crise essa criança não vai entender que não dá. Então, e nós temos que preparar nossos filhos em uma fase em que, se no dia de amanhã, por exemplo, eu estou desempregado, só meu marido de trabalho, ou os dois estamos desempregados, essa criança vai entender que se hoje só há pão na mesa, só se come pão e bebe água. E não vai ter crise. Mesmo que, ai, outra vez pão, ai, outra vez a mesma comida. Ele vai reclamar, sim, mas ele vai comer. Então temos que fazer esse equilíbrio para que no dia mau não venhamos a nos sentir oprimidas, não venhamos a nos sentir fracassadas. Porque de acordo com como nós vamos fazer esse nível, a criança vai entendendo que tem momentos que dá, tem momentos que não. Ele vai entendendo que a diferença entre o querer e entre a necessidade. Então temos que colocar isso na mente delas. Que quando vão crescendo, vão entendendo muitas coisas. Ah, mãe, eu quero esse chocolate. Mãe, eu quero esse doce. A senhora pode comprar. Filho, hoje não dá. A próxima vez está. E o bom é que, por exemplo, às vezes falamos que não dá, não? Para que ele entenda, para que não sempre quando vai no mercado, ele começa a chorar. Não, eu quero. Não. Assim vai haver um equilíbrio. Então, vai haver momentos, no princípio é difícil, mas vai haver momentos em que quando você levar o teu filho para o supermercado, ele vai, mesmo te pedindo uma coisa, tu disseres que não, vai ficar com a cara chateada, vai ficar. Mas, automaticamente, se tu fizeres isso, e de vez em quando, ele vai entender que tem momentos que não pode, mas para isso, não é só dizer não à criança, é explicar o porquê não se pode. É explicar à criança o porquê não se pode. Porque muitas vezes falamos, não posso, não dá, tá. Não, é explicar porque não se pode, porque assim ele vai amadurecendo o seu entendimento de entender que tem momentos que a mamãe, o papai não pode. Então, e de repente, por exemplo, hoje tu não compraste, deixa dentro de uma semana, ou quando tu puderes, compra o que ele te pediu no supermercado. E lá em casa dá uma surpresa para ele. Ele vai falar, esse dia a minha mãe não comprou, mas sempre quando ela puder, ela compra e traz para casa. Então isso faz com que ele também tenha confiança em nós, mas ao mesmo tempo também possa ter uma compreensão de entender que tem momentos que não se pode. Então isso vai fazer com que o teu filho deixe de chorar no supermercado e pedir coisas, e também deixa de ficar de birra quando tu não podes fazer alguma coisa por ele. E ele vai começar a ter empatia pelo que está a passar. E no dia mau, quando tu não puderes ter alguma comida no armário, ele vai entender que, olha, minha mãe não tem, mas vamos nos confortar com o que tem hoje na mesa. Ok? Então, entendemos não colocar a nossa carência, nem o que nós não tivemos lá no passado, e de uma forma exagerada na vida dos nossos filhos, para que depois não venham a ser filhos que não aceitam o não, que não aceitam ter pouco na mesa, que querem sempre viver dentro da abundância. Mesmo que hoje tu tens possibilidade de viver na abundância, tens que ensinar aos teus filhos a viver também no pouco. Mesmo que hoje tens possibilidade de que ele viva na abundância, começa a ensinar a viver também no pouco. Começa tal dia assim a fazer com que a geladeira não esteja tão cheia. Mãe, porque a geladeira não está cheia? Não, filho, porque a mãe também tem contas para pagar, a mãe tem faturas, a mãe tem, por exemplo, e vai explicando as tuas dificuldades. Explica para ele. Não esconda as tuas dificuldades para os teus filhos, porque eles têm que saber que tem conta para pagar, tem isso e roupa para comprar, tem coisas que são necessárias. E o querer deles pode esperar. Porque o querer não é necessário. O querer é porque queremos agora mesmo chocolate, queremos agora mesmo um brinquedo, queremos agora mesmo coisas assim, que não são tão essenciais nesse momento. Mas ele tem que entender que há momentos que tem coisas que ele tem que deixar, e como é que eu posso dizer? Deixar para depois. E entender que há necessidade dentro da casa. Então, se agora mesmo tens uma abundância dentro da tua casa, glória a Deus. Mas também faz, às vezes, um momento onde eles se sintam que a coisa está apertada. Que a coisa não dá para estar tão abundante. Porque, às vezes, começam a tirar a comida no lixo exageradamente, começam a fazer as coisas, assim, de uma maneira como que
Não tem mais, então eu posso deixar comida no prato, eu posso gastar isso e deixar isso aberto, tal. Então começam a exagerar. Mas depois, quando vier o dia mau e não podemos dar para eles o que eles querem, vai ser complicado. Porque nós não sabemos quando chega o dia mau, nós não sabemos quando de repente a empresa que estamos a trabalhar vai à falência. Não é praga, não é pensar más coisas, mas é preparar os nossos filhos para o futuro. Porque nós estamos aqui de passagem. Hoje estamos aqui nessa vida, amanhã pode ser que já não estemos. Não estejamos, mas eles vão estar. Então, eles vão estar marcados pelo conhecimento que vamos deixar, pela sabedoria que vamos deixar, pela semente que vamos deixar dentro do coração deles. Então, eles não têm outra autoridade para lhes ensinar senão a nós mesmas. Então, é ensinar para eles que têm que ser fortes. Não é forte já não, e não chora, não é isso. É forte no momento de que podem viver com pouco e podem viver com muito. Como digo, Deus te deu bênção e hoje tens uma bênção grande. Amém, glória a Deus. Mas temos que entender que eles têm que viver tanto com pouco como com muito. Queria que não tiver a mamãe nem o papai. O dia que a vaca estiver magra, eles entendam que é isso que tem dentro de casa. Então tem que se conformar com o que tiver. Ok? Então vamos fazer a nossa pequena oração, pedir ao Espírito Santo direção para poder entender a sua palavra. Meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te pedimos que nesse momento o Senhor venha falar com cada uma de nós. Que o Senhor venha nos encher do teu Espírito Santo. Pai, sopra com o fogo do teu Espírito Santo nesse momento, para trazer uma renovação, para trazer libertação, Pai. Cura a nossa alma. E também te pedimos, perdoa nossos pecados, nossas ofensas. E perdoa também a quem nos tem ofendido. E nos ensina a perdoar, Pai. Porque às vezes é difícil de perdoar, às vezes é difícil de fazer a tua vontade. Mas nós sabemos que o Senhor é poderoso e misericordioso para nos dar a força e poder seguir firmes na fé. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, meninas, hoje vamos ler Lucas capítulo 7, do versículo 11 a 17, ok? Do versículo 11 a 17, Lucas capítulo 7, que fala sobre o filho da viúva de Naim, que foi ressuscitado por Jesus. E diz assim: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E como ela ia uma grande multidão da cidade. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama para toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Então, o que podemos aprender dessa pequena passagem? E essa mulher era viúva. E essa mulher já tinha perdido o marido, não? E nós podemos ver que já o filho já estava para ser enterrado, porque estavam a caminho já de ir para o sepultamento. Então essa mulher seguramente não tinha esperança de que o filho iria viver, ia ser ressuscitado, porque é algo impossível, não? Já morreu. Mas eu quero falar mesmo da dor dessa mulher, de ter perdido o marido, já estando viúva, não? E também de perder um filho. Porque naquela época, uma mulher viúva não tinha quem pudesse cuidar dela. Uma vez perdendo o marido, perdeu tudo. Então essa mulher, digamos assim, que seria praticamente como uma mendiga. E em cima, a única esperança que ela tinha era o seu filho. Porque ter um filho é como um segundo marido, digamos assim, não? Porque o filho podia zelar por ela, o filho podia
trabalhar e levar o pão na mesa. Mas em cima, já perdeu o marido e agora também perde o filho. E é nesse momento onde vamos trazer para a nossa vida que já perdemos tudo. Não temos esperança que nada de bom possa passar na nossa vida. Que nada de bom possa chegar na nossa mão. Que está tudo perdido. Porque já perdemos lá atrás. Agora também acabamos de perder aqui na frente. Então é como, por exemplo, ver tudo preto. Nada de bom pode acontecer na minha vida. Nada possa vir a prosperar nesse momento. Porque já perdi. E tantas coisas. Já estou tão cansada que não tenho esperança que nada de bom possa acontecer. Mas aí onde Jesus vem, no dia que menos estamos a esperar, o dia que mais estamos abatida, o dia que pensamos que o milagre não pode acontecer na nossa vida, é aí onde Jesus vem de surpresa e faz o milagre. Porque esse dia nós estamos ansiosos para esse milagre, esse dia nós estamos esperando nada de bom e Deus vem e faz. Então essa mulher não estava esperando nada de bom nesse dia, porque já estava sentindo-se derrotada. O que eu vou esperar? Já perdi meu marido, já perdi meu filho, agora estou em direção ao sepultamento para enterrar o meu filho. O que de bom eu posso esperar? Assim também acontece conosco. O que de bom eu posso esperar depois de tanto sofrimento, depois de tanta angústia, depois de tantas coisas más que eu passei na minha vida? O que eu posso esperar no dia de hoje? Nada. Já não tenho nada que eu possa dizer assim, pode funcionar, pode dar certo, posso prosperar. Já coloquei currículos em tantos lados, já busquei trabalho por aqui, por outro lado, sempre não. Já tentei várias vezes reconstruir meu casamento, mas parece que cada vez vai a pior. Já tentei colocar esse filho na linha, mas parece que cada vez está mais rebelde. Então começamos a desistir. E nesse momento já não temos perspectiva de nada, não temos fé em nada. A nossa mente é, nada vai dar certo. Porque já perdi tudo. Não tenho nada a perder. Já perdi tudo. Mas aí onde Jesus vem e nos mostra que o poder não vem de nós. E nos mostra que Ele é poderoso para fazer o impossível. Nós temos que entender que nós podemos fazer o possível porque está na nossa casa. Mas para Jesus, tudo que Ele faz é o impossível. Então, se tu pensas nesse momento que não podes ter um bom trabalho, que o teu currículo não vai ser aceito, que, por exemplo, que a tua casa não vai ser restaurada, a tua saúde não vai ser restaurada, que os teus filhos, o teu marido e tudo aquilo que tu pensas que não pode ser restaurado, lembra que existe um Deus que faz com que o nome do seu filho seja glorificado aqui nesta terra. Que o nome de Jesus seja glorificado. No dia que menos esperança temos é quando Deus vem e faz. Porque Ele sabe que trabalhando com o nosso coração ansioso, vamos sempre estar a querer, é agora. Como é que é isso? Não, Ele deixa quando o nosso coração já não está ansioso, quando já não temos nenhuma esperança, quando não temos o poder e controle da nossa mão de fazer o que queremos, Ele vem e faz. Porque essa mulher não estava esperando o milagre acontecer nesse dia. Então Jesus quando disse, não chores, não é como, por exemplo, as pessoas quando dizem, não chora, tudo vai dar certo. Tem fé em Deus. Não. Jesus quando diz não chores, é porque Ele tem algo a fazer. Quando Ele coloca dentro do nosso ser, acalma teu coração, é porque Ele tem algo a fazer. Então, esse não chore de Jesus, vamos tomar como deixa a ansiedade, entrega-me a tua ansiedade, entrega-me a tua preocupação, entrega-me essa opressão, entrega-me essa raiva, essa falta de perdão, entrega-me essa mágoa. Esse não choro de Jesus é isso. Deixa essa angústia. Entrega-me tudo que é mal, tudo que te oprime. Entrega para mim. Porque uma vez entregando para Ele, vamos ficar e esperar em Deus. E deixar que Deus faça. Porque se não chores, que Ele disse para a mulher, para essa mãe e sofrendo aí no dia do enterro do filho, é porque Ele sabia que Ele ia fazer coisas grandes. Então quando Jesus disse, nos pede, dá-me tudo o que te oprime, é porque Ele quer te dar algo grande. Mas para te dar algo grande, tem que ser tudo o que é mau, que está dentro do nosso ser. Dá para Ele. E aí, uma vez dando para Ele, vamos ver que a nossa alma vai ficar tranquilinha. Vai deixar de ficar oprimida. E aí Ele pode trabalhar. Porque Ele só conseguiu trabalhar nessa senhora porque Ele disse, não chores. Então, automaticamente, a mulher é como é que eu não vou chorar? Se meu filho morreu, eu sou viúva, já não tenho nada, como é que eu não vou chorar?
Então, nós simplesmente ficamos assim, Jesus, como é que eu não vou ficar angustiada com essa situação? Como é que eu não vou ficar preocupada? Como é que eu não vou sentir raiva dessa pessoa e tudo que ele me fez? Então, nós ficamos assim, não como essa viúva. Como é que eu não vou chorar se meu filho morreu? Se eu já não tenho esperança. Mas quando confiamos em Deus, quando confiamos que o Filho dele é poderoso para fazer milagres na nossa vida, mesmo às vezes não crendo, mas deixar que Deus trabalhe, nós começamos a ver a mão de Deus já manifestar na nossa vida. Porque logo depois, no versículo seguinte, no versículo 14, ele diz assim, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E depois entregou a sua mãe. Ou seja, o que é defunto na nossa vida hoje pode ser, por exemplo, família destruída, saúde destruída, pode ser e a vida financeira destruída, pode ser a nossa vida sentimental destruída. Qualquer área da nossa vida que esteja destruída, para nós já é como se estivesse morto, como esse rapaz, é como se estivesse morto. É como se já não tivesse solução. Já está morto, faz tanto tempo que está morto, como vai ressuscitar agora? Faz tanto tempo que não avança, faz tanto tempo que eu tento buscar algo melhor, mas não consigo. Mas quando entendemos que temos que entregar a mão de Deus, meu Deus, olha, faz muito tempo que eu estou buscando um trabalho, mas não tem como. Me abençoa, meu Pai. Abre as portas para mim. Tenha misericórdia de mim. Talvez no passado eu desprezei trabalhos, talvez no passado eu reclamei de barriga cheia, mas tenha misericórdia de mim. Faz tudo novo na minha vida. Meu Pai, eu sei que não cuidei da minha saúde, eu sei que estou a passar por um problema complicado na minha saúde, mas tenha misericórdia de mim. Ressuscita a minha saúde. Ressuscita a minha família. Ressuscita a minha vida financeira. Ressuscita a minha vida sentimental. Mas primeiro não chores, ou seja, primeiro é entregar para Jesus o que está nos afligir, acalmar a nossa alma. E depois, uma vez tarde, Jesus vem e vai dizer assim, a ti te digo, levanta-te, levanta-te e com essa depressão, levanta-te com essa ansiedade, levanta-te com essa vida sentimental que acho que não vai ser restaurada, levanta-te, vai ser restaurado. Essa saúde que pensa que não vai ser restaurada, levanta-te, vai ser restaurado. Mas primeiro Deus sempre nos pede algo. Essa mulher ele disse para não chorar. Mas talvez a nossa causa aqui é deixar a ansiedade, é deixar a preocupação, entregar para Jesus. É entregar para Jesus o que nos está afligindo. Essa falta de perdão, essa mágoa que não quer sair do nosso coração. É entregar para Jesus, para que possamos ver a manifestação da mão de Jesus na nossa vida, para que possamos ver a ressurreição daquilo que está morto na nossa vida, daquilo que pensamos que já não tem vida. Entrega para Deus para tu ver se não vai ter vida. Entrega para Deus. O que tu já estás cansada, que pensa que já não tem vida, que já está morto, que não pode ter já nenhuma solução, Jesus pode ressuscitar. Qualquer área da tua vida Ele pode ressuscitar. Mas para isso, tem que nos encontrar com esse espírito igual que a mulher e tem que nos encontrar com esse espírito igual que essa mulher viúva. Esse espírito que é nesse momento e não está ansioso, porque já não tem, e como é que eu posso dizer? Já não tem nada a perder. Já não está a esperar nada de bom. Entende? E por quê? Porque se a mulher estivesse ansiosa, estaria dizendo assim, Jesus, vem, Jesus, restaura, Jesus, liberta meu filho, ressuscita meu filho. Então, aí com esse coração ansioso, Jesus não podia trabalhar. Mas como o coração dela já estava assim total, talvez nesse dia nos estamos a sentir assim. Nesse caso, a mulher estava assim, mas esse espírito não é bom. Não é bom porque é um espírito de derrota. Mas tem momentos mesmo que é bom, entre aspas, não, sentir-se. Por quê? Porque muitas vezes pensamos que a força vem do nosso braço. Muitas vezes pensamos que tem que ser no nosso tempo, na nossa hora. É agora, Deus faz agora. Já fez a oração hoje, então à tarde tem que acontecer. Já fez a oração hoje, então amanhã tem que acontecer. Essa semana tem que acontecer, porque se não acontecer é porque Deus não é comigo. Não, tem que ser no momento de Deus. Talvez o trabalho que tu quer, que tu não conseguiste, foi livramento. Porque esse trabalho te era muito dor de cabeça. Esse trabalho não ias ter tempo para estar com os teus filhos. Esse trabalho, talvez, ia estar lá dentro, mas sendo escravizado.
e tu estás ainda a reclamar que não conseguiste esse trabalho, mas foi livramento. Deus tem algo melhor para ti. Talvez nesse momento dessa saúde que estamos a reclamar, meu Deus, por quê? Também dentro disso foi livramento, porque tem pessoas que ficaram na cadeira de rodas. Tem pessoas que ficaram paralíticas. Tem pessoas que não podem nem comer sozinhas porque ficaram tudo paralíticos, da cabeça até os pés. Mas pelo menos Deus deixou com recuperando essa doença, ou estando com essa doença, mas tendo mobilidade para fazer as coisas. Para cuidar dos nossos filhos, para cuidar da nossa casa, para fazer algumas coisas. Mas nós, como só queremos reclamar, estamos sempre, ai, por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu comigo? E não vemos que é livramento que Deus nos está a dar. Não vemos que é bênção que Deus nos está a dar. Porque também temos que entender que lá atrás, como cuidamos do nosso, como estávamos a cuidar do nosso corpo, como estávamos a ter a nossa alimentação. E ainda assim Deus teve misericórdia de cuidar de nós e ainda estamos a reclamar. É como quando eu disse do vício que eu tinha com as gomas. Deus teve misericórdia de mim, porque foram 12 anos aí comendo mais de 1 quilo de gomas por dia. Deus teve misericórdia de mim e não deixou que eu tivesse diabetes. Mas eu podia ter diabetes. E hoje, talvez, eu tenho uma outra situação na minha vida que não é tão grave como a diabetes, porque sabemos que a diabetes, uma vez que sai uma ferida, vai comendo todo o corpo e tem que ser amputado. Em vez de eu agradecer a Deus, mesmo passando por luta com outra doença, eu venho reclamar. Por que isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Sabendo que essa doença que tenho agora, eu posso lidar com ele, posso fazer um equilíbrio, mas não. É mais fácil eu reclamar e esquecer o que Deus fez lá atrás, que me livrou da diabetes. Então nós temos que ser agradecidos a Deus em tudo, porque dentro daquilo que parece mal, Deus já está fazendo o bom, Deus já está restaurando, já está nos livrando. Dentro desse casamento que pensamos, não, meu marido nunca vai mudar, eu nunca vou ser feliz na vida sentimental, temos que analisar se realmente o nosso comportamento está sendo bom, que o nosso comportamento está levando, porque às vezes o relacionamento não está indo ao bom caminho porque nós queremos que todo mundo faça a nossa vontade, que todo mundo venha fazer o que nós queremos. Assim, se eu disser que assim, como alguém desviar, já não me quer, não me ama. Eu quero que meu marido me dê presentes, eu quero que meu marido seja romântico, mas eu não estou a ser. E se estou a ser romântico, se estou a ser detalhista, tenho que entender que eu estou a fazer a minha parte. Estou a dar, mas não tenho que estar esperando que ele também faça, porque se ele não fizer, ele não me quer. Se ele não me falar, eu te amo, ele não me quer. Não. Damos a nossa parte e o outro dá como sabe dar. E se não estamos com fome como o outro sabe dar, vamos colocar na oração. Meu Deus, olha, eu gostaria tanto que meu marido fosse mais carinhoso. Eu gostaria tanto que a minha esposa fosse mais carinhosa. Sabe, toca no coração dele, assim tal. E Deus vai e toca. Mas não, é mais fácil murmurar e reclamar do que entender que a nossa parte não temos que estar dando e falando para o outro. Também tens que me dar, também tens que me dar. Não, a Bíblia mesmo diz, o que nós queremos que os outros façam por nós, vamos fazer nós primeiro. Vamos fazer primeiro nós o que queremos que os outros façam. E aí o outro vai fazer voluntariamente. Mas quando queremos que tudo o outro faça assim, tem que ser. É por isso que o outro não faz, porque não quer ser pressionado. Não quer ser uma boneca na nossa mão. É por isso que o outro não faz. Não é porque o outro não tem essa capacidade de fazer, ele pode fazer. Mas quem gosta de fazer as coisas é obrigado. Pressionar aí, na pressão. Parece que estão a colocar o fogo aí por detrás para fazer, porque se não fizeres, não me queres. Se não, é que eu ponho uma roupa bonita, mas ele nunca me diz que eu estou bonita. É que eu faço essa comida tal, mas ele nunca diz obrigado, ele nunca diz que a comida está boa. Não, faça. Faça para Deus. E Deus vai e toca nesse homem, toca nessa mulher. Porque cada vez que vai esperar que o outro venha a valorizar o que estás a fazer, vais sempre ficar frustrada. Entende? Vai sempre ficar frustrado. Então temos que entender isso. Que Deus pode restaurar, Deus pode ressuscitar tudo aquilo que está morto na nossa vida. Mas primeiro temos que entender que toda ansiedade, tudo aquilo que não deixa Deus trabalhar, não é porque Ele não pode, mas sim, e é porque o nosso coração está acelerado com muitos de sentimentos e emoções, não deixa ouvir a voz de Deus, não deixa obedecer a Deus. Então, entregamos tudo isso para Deus e Deus vem e faz. Ele vai fazer. Temos que entender que o espírito ansioso estraga tudo. Estraga tudo. Mas o nosso Deus é fiel, é paciente para esperar um momento em que estamos aí, que acreditamos que nada vai suceder, para vir
e acalmar o nosso coração e trazer o milagre. Então, assim como essa senhora não estava esperando esse milagre chegar nesse dia, porque para ela tudo estava morto, então também assim como Deus vai fazer conosco. No dia em que menos esperamos, no dia em que pensamos que já estamos cansados, que nada vai acontecer na nossa vida, Ele vem e faz. Porque o coração já está assim, tranquilinho. Ok? Então aqui diz assim, e entregou a sua mãe. E Ele vem e entrega o milagre na nossa mão, dentro da nossa mão. Quando menos estamos a esperar. Então aí nós podemos ver que Jesus não tem preferência de pessoas, mas sim é a obediência, é a entrega. Às vezes estamos tanto tempo a esperar tantas bênçãos de Deus, mas não temos porque não estamos entregando o que temos que entregar. Entrega. Se Deus está a pedir algo, entrega. Entrega esse rancor, essa angústia, essa opressão, entrega essa depressão, entrega essa insônia que não estás a conseguir dormir, entrega esse rancor, essa mágoa, entrega tudo. Entrega esse espírito de derrota, de inferioridade, esse complexo, essa baixa autoestima. Entrega para Jesus. E Ele vai ressuscitar. Aquilo que pensa que está morto na tua vida, entrega para Jesus. E Ele vem e faz. Ok? Então vamos agradecer ao Espírito Santo por mais uma direção. E é isso. A nossa confiança em Deus, eu sei que às vezes é difícil colocar, mas quando nosso coração entendemos que temos que entregar a Deus para que Ele acalme nosso coração, Ele vem e faz coisas grandes na nossa vida. Mas para isso tem que ter uma entrega. Esse não chore que Ele disse para a mulher, é como dizendo, falando para nós assim, acalma o teu coração. Porque a mulher, continuando a chorar, não ia deixar Jesus trabalhar aí no filho, fazer a ressurreição no filho. Então, vamos entregar a Jesus tudo aquilo que Ele nos está a pedir, tudo aquilo que nos oprime, vamos entregar para Ele, ok? Então, vamos fazer a nossa pequena oração. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por mais um ensinamento, meu Pai. Pai, nesse momento te pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria para saber lidar com as situações. Tem situações que são tão difíceis, Pai, que pensamos que na nossa vida nada vai avançar. Mas sabemos que o Senhor é misericordioso, o Senhor é amoroso para nos trazer essa tranquilidade ao nosso coração. Pai, nesse momento também eu oro, se existe alguém aqui que está a pensar que nada de bom possa acontecer na sua vida, que o Senhor venha acalmar esse coração, meu Pai, que o Senhor venha trazer um milagre que nem mesmo ela possa pensar que pode acontecer na vida dela. Então, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, tira toda a opressão, toda a depressão, toda a angústia, toda a ansiedade, tudo aquilo que nos tira a paz, Senhor, principalmente essa mágoa, esse rancor dentro do nosso coração, para que nós possamos viver a Tua mão na nossa vida, para que o nome de Jesus seja glorificado aqui na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Meu Pai, se existe também uma pessoa aqui, Pai, que está desenganada, que pensa que dentro da sua vida é só derrota, que pensa que com ela nada pode dar certo, o Senhor venha colocar a Tua mão, mas principalmente venha soprar com o Teu Santo Espírito para lavar essa mente, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, para arrancar tudo aquilo que esteja oprimindo o coração dela, para romper tudo aquilo que ela, desde sua infância, tem colocado dentro de si, pensando que ela é merecedora do sofrimento. Não, Pai. Que o Senhor venha fazer uma renovação dentro dessa pessoa. Que o Senhor venha restaurar cada área da sua vida. Que o Senhor venha fortalecer a sua fé. E que através, meu Pai, do que o Senhor vai fazer na vida dela, ela venha ter uma experiência grandiosa com o Senhor. E podendo também mostrar para os outros que existe um Deus vivo. Que o milagre não só acontecia no passado, mas também que o Senhor tem um futuro grandioso para a vida dela. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Então, meninas, que Deus vos abençoe, um bom dia e lembre-se sempre, Jesus pode ressuscitar aquilo que está morto na nossa vida. Jesus pode ressuscitar aquilo que nós pensamos que já não tem solução, Ele pode ressuscitar, mas primeiro não chores, ou seja, primeiro acalma o teu coração e deixa que Deus trabalhe. Então, acalma e descansa, que Deus fará.